Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de geografia? Hoje faremos das páginas de 7 a 9, ok? Bom, crianças, então estamos aprendendo sobre o espaço urbano, né? A vida na cidade. E o que difere a cidade do campo? No campo, o que predomina são os elementos naturais, né? Aqueles elementos que a própria natureza se encarregou ali de que ele existisse. Na cidade, os elementos culturais são os que predominam, né? Então, o que é um elemento cultural? É o elemento, né? São as construções, é tudo que o homem visa e que o homem faz para que melhore a vida dele, né? Para que supra a sua necessidade, ok? Bom, então vamos aí acompanhar a leitura por gentileza, por favor. Vida na cidade. O modo de vida das pessoas que habitam o espaço urbano é diferente do estilo de vida das pessoas que moram no espaço rural e pode variar dependendo do tamanho da cidade, que foi exatamente o que nós falamos na aula anterior, do tamanho da cidade. Então, uma cidade, para ela ser considerada porte pequeno, porte médio e porte grande, tudo, né, gira em torno da quantidade de habitantes naquela cidade e quais, né, as indústrias instaladas naquele local, ok? Então, a vida do espaço rural é diferente, né, da vida do espaço urbano, mesmo que as pessoas vivam na mesma cidade. Por isso que é até errado a gente chamar de cidade. O certo é espaço urbano, porque a cidade compreende os dois espaços, tanto o urbano quanto o rural, ok? Veja o que diz esta criança sobre o modo de viver da cidade onde ela mora. Então, outra coisa que nós aprendemos na aula anterior: as cidades possuem características únicas, né? Nem todas elas são iguais. Então, observemos aí o que essa criança retratou sobre a cidade em que mora. Olá, eu me chamo Alexandre. Moro em uma cidade grande. A vida por aqui é bem agitada. Há muitas pessoas que trabalham de dia e também à noite. Onde moro, há muitas opções de lazer, como cinemas, parques, shopping centers, museus, teatros, estádios de futebol, entre outros lugares. Então, olha lá, crianças, é uma cidade grande e é justamente por isso que ela tem a necessidade de ter várias opções de lazer, porque, como vimos na aula anterior, conforme a cidade, né, conforme o espaço urbano daquele local é maior, mais serviços, mais lazer é necessário ter para que atinja toda aquela população, ok? Atividades. Número 1. Crie uma legenda para cada uma das imagens de acordo com o modo de vida da cidade. Então, o que é criar uma legenda? É justamente identificar o que está acontecendo em cada uma das imagens. Então, essa primeira imagem aí, né? Nós vemos uma rua que é um bairro, né? Provavelmente aí comercial. Então, qual seria a legenda desta imagem? Na cidade, né, há maior movimento de pessoas, veículos e atividades de trabalho. Essa poderia ser uma das legendas. Por quê? Porque observando essa foto é isso que nós estamos aí identificando. Movimento de pessoas, movimento, né, de veículos, o comércio, que é uma atividade comercial, né, uma atividade econômica do espaço urbano. Então, essa legenda seria o ideal aí, né? Que na cidade há maior movimento de pessoas, veículos e atividades de trabalho. Outra legenda para esse espaço. Então, que espaço é esse? Então, é um espaço que está representando o lazer. No caso aí, né? É um cinema. Então, ele representa o lazer. Então, uma das legendas poderia ser, né? Nas cidades, as pessoas têm várias opções de lazer, não é? Então,
Não é para você descrever somente exatamente o que você vê, mas o que essa imagem pode te dizer, ok? Bom, número 2. No material de apoio, há uma atividade sobre espaços de lazer de uma cidade. Então, lá no material de apoio, você pode buscar, né, lá na página 7 do material de apoio, para nós realizarmos essa atividade. Opa! Então, vou lá no final da minha apostila para vocês identificarem qual é. Essa daqui, ó. Então, ela terá, ela tem dois lados, aí o material de apoio. Essa que é a parte da frente e essa daqui que é a parte de trás, ok? Então, se você virar a página, essa cruzadinha estará atrás da página, ok? Então, olha o que está pedindo para fazer. Espaços de lazer na cidade. Número 1. Recorte as ilustrações. Essas aqui, ó, essas ilustrações, vocês têm que recortar. Recorte as ilustrações que representam opções de lazer que você pode encontrar na sua cidade e cole-as no quadro a seguir. Então, você recortará todas essas opções de lazer na linha pontilhada e colará somente as que fazem parte da sua cidade, ok? Então, o que eu tenho aí, ó? Eu tenho um estádio de futebol. Pode não ser um estádio de futebol igual lá, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas eu tenho, né, locais assim aqui na cidade de Macatuba. Olha aqui, pessoal. Aqui nós não temos cinema, mas toda vez que a gente quer assistir um filme, nós na escola, onde nós vamos? Ao teatro. Então, o teatro ele é adaptado também, né, para nós assistirmos aí alguns filmes. Aos domingos, antes da pandemia, ele era aberto para este fim. Então, você pode colar esse aqui também. Não temos o espaço, mas temos esse tipo de lazer. Temos praças, né? Temos o clube, não temos aí um clube em Macatuba? Embora, né, não possa ser frequentado por enquanto, nós temos. Praia nós não temos, ok? Teatro nós temos. Local para andar de bicicleta nós temos. Sorveteria nós temos, tá? Agora essa parte aqui, ó, né, que está relacionada a viagens, isso a gente não tem. Então, o que você não precisaria colar? Essa aqui da viagem, né? E a praia. O restante você pode colar todas as figuras aqui dentro do quadro, ok? 2. Desenhe você e sua família em uma atividade de lazer em sua cidade. Aqui o desenho é seu. Você pode desenhar você e sua família no lugar que vocês mais gostam de frequentar na cidade de Macatuba, ok? Pois aqui, página 9. Cultura na cidade. Número 1. Complete as frases para resolver a cruzadinha. Então, olha lá, letra A. Os hábitos, costumes e modo de agir de um povo são provenientes de sua cultura. B. Os japoneses celebram todos os anos a sua cultura no Brasil, transmitindo-a às novas gerações por meio de festividades culturais. Ok? C. O respeito é muito importante para valorizar as diferentes culturas presentes na nossa cidade ou no nosso país. Sempre, né, pessoal? E D. O patrimônio histórico arquitetônico representa parte da história do município, que foi o que a professora falou em outras aulas, né? O que é aí o patrimônio histórico arquitetônico? É como as casas são construídas, né? Então, isso também faz parte da história do município, ok? E aí vocês poderão preencher aqui a cruzadinha com essas respostas dos espaços, certo? Bom, feito isso, voltemos lá para a nossa página 7. Bom, então a página 7
essa atividade número 2, que é a do material de apoio que eu acabei de explicar, certo? Página 8. Não esqueçam de colocar a data, ok? História e cultura presentes no dia a dia das cidades. Cada cidade brasileira tem uma história sobre os diferentes aspectos culturais que contribuíram ao longo do tempo para a sua formação. Vários elementos revelam um pouco dessa história. Por exemplo, a cidade de São Luís do Maranhão apresenta muitas construções históricas portuguesas, francesas e holandesas espalhadas pela cidade. Então, pessoal, aqui ó, é um exemplo, é a foto, né, das construções lá de São Luís, que fica no Maranhão, e elas representam muito das características dos povos europeus, né? Tem muito aí dos portugueses, né? Também tem dos franceses, dos holandeses, espalhado pela cidade. Por quê? Porque depois que a escravidão, né, foi assinada a Lei Áurea para que os escravos não fossem, né, para que os negros não fossem mais escravizados, esses povos que eu acabei de citar vieram trabalhar no Brasil, ou seja, construíram aí as suas moradias, né, as suas casas, de acordo com o que eles tinham como cultura lá no país deles, ok? Continuando aí. São tantas as construções retratando a cultura e a história desse município que ele acabou recebendo o título de Patrimônio Cultural Mundial. Nossa, professora, que título é esse? É isso aqui, ó. É um título, né, das construções que retratam os aspectos culturais e históricos das sociedades, ou seja, um povo de outro país trouxe a sua cultura para o nosso, né? E isso enriqueceu a nossa cultura, ou seja, trouxe uma contribuição. Por isso que se torna patrimônio cultural mundial, porque a cultura é algo mundial e que ela é levada, né, para todos os cantos. Continuando. Também é possível encontrar aspectos culturais na culinária local, ou seja, na comida, como a peixada maranhense, de origem indígena, e nas diversas festas culturais, como a festa do Bumba Meu Boi, de origens indígena, africana e portuguesa, que retrata um pouco das crenças e religiosidades da união dessas culturas. Então, essa festa aqui, ela é uma festa brasileira, porém, ela recebeu influência de vários povos. Como vocês viram aí, recebeu né, contribuição dos indígenas, dos africanos, dos portugueses. E aí essa mistura toda virou essa crença, essa cultura aí sobre a festa do Bumba Meu Boi, ok? Além da festa, também tem aqui ó, o prato da peixada maranhense, que vai peixes, né? E ovos. Então, tudo isso são características daquele local e que, né, essas características formam a nossa cultura, que são os hábitos, tanto alimentares, religiosos, ok? Bom, continuando aí para finalizar a página 9. Enfim, em todo o território brasileiro podemos encontrar diferentes construções arquitetônicas, músicas, culinárias e festas que revelam as diversas culturas que contribuíram para a construção e a formação das cidades brasileiras. Por exemplo, aqui, ó, nós moramos no Brasil, porém tem um bairro lá em São Paulo que se chama o bairro da Liberdade, que ele tem características japonesas, né? Então, olha lá, 20º Festival do Japão, cujo objetivo é comemorar e transmitir a cultura japonesa para as novas gerações, lá nesse bairro que eu falei para vocês, ok? Por quê? Porque esses povos também contribuíram para o desenvolvimento da cultura brasileira, ok? Atividades. Número 1. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, eu quero que vocês leiam essas 3 afirmativas, tá? E diante de tudo que nós estudamos, dos conhecimentos de vocês, vocês marcarão V para verdadeiro e F para falso, ok? 2. Utilize as palavras do quadro para completar a frase. Então, aqui é uma frase só, ok? Há uma frase só. Culinária, festas, culturas, chinesa.
valoriza e cidades, certo? Bom, estas palavrinhas, né, são, olha só, 4, 5, 6 palavrinhas e eu tenho 6 espaços aqui. Vocês lerão essa frase e completarão com essas palavrinhas. Então, olha lá. Em algumas brasileiras, é possível identificar a presença de diferentes por meio da feiras, danças e culturais. Um exemplo é a comemoração do Ano Novo Chinês, que ocorre todos os anos no bairro da Liberdade, em São Paulo, e também em outros lugares. Essa celebração preserva a cultura no Brasil. Então, vocês tentarão aí encaixar essas palavrinhas nessa frase, mas tem que ter sentido, tá bom? De acordo com o que nós estudamos. Caso você tenha alguma dúvida, pode procurar a professora, né, que nós estamos aí à disposição. Aí, número 3. No material de apoio, há mais uma atividade para você, que é a atividade que eu já expliquei. Não tinha aquela da cruzadinha? É essa atividade aqui que está sendo dita, ok? Bom, crianças, por hoje é só. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um beijo.